Olá, esse é o programa Conversando com Cardiologista. Hoje estamos recebendo para a gravação do nosso programa a doutora Clarice Motzi, professora de ginecologia, professora de semiologia na Unifra, Centro Universitário Franciscano, médica da EBSER e ginecologista bastante conhecida aqui em Santa Maria, já com uma larga experiência, principalmente na área de climatério, que é o nosso tema de hoje. Clarice, é um prazer te receber aqui. Muito obrigada mesmo, Arnoldo. É um prazer estar aqui contigo conversando sobre um tema que eu adoro. Clarice, nós temos muitos telespectadores do sexo feminino que estão nos assistindo, né? Como é que nós diferenciamos climatério e menopausa? O climatério é todo um período, né? Se a gente for dividir assim, acima dos 40 anos, didaticamente falando, é a fase do ciclo da mulher que é definido como climatério e que vai até o momento em que começa a senectude, que é entre 60 e 65 anos. Então, uma fase da vida da mulher. A menopausa é a última menstruação. Então, no momento em que a mulher tiver o último sangramento menstrual, dentro deste período, preferentemente, é tido como menopausa. Menopausa é um diagnóstico que a gente faz retrospectivo, né? Não adianta a mulher ficar 6 meses sem menstruar e voltar a menstruar de novo. Então, a menopausa, depois de que ela estende-se durante 12 meses em amenorreia, ou seja, sem menstruar, a partir daquele momento a gente diz a menopausa foi há 1 ano atrás. Então, a menopausa é a última menstruação. Esses termos se confundem muito, mas o climatério é todo o período, que se estende geralmente de 20 anos, entre os 40 e 60 anos. Essa é uma classificação geral. Existe alguma coisa na literatura sobre etnias, sobre raças de começarem o climatério antes ou mais tarde, que a menopausa é um pouco mais precoce ou mais tardia? Se tem alguma coisa assim em termos de estudo populacional? Não, a gente acredita que não existe nenhum estudo populacional. Existe uma realidade que associa o período da menopausa, porque o padrão é de 40 a 60 anos do climatério. Então, em termos de climatério, não se define como tempo diferente. A menopausa, sim. Existem estudos que mostram que mulheres fumantes têm tendência a ter a menopausa até um ano e meio antes da média, que é em torno dos 50 anos. Então, a média da brasileira, a média da mulher gaúcha é em torno dos 49 aos 51 anos, a última menstruação, né? Tem muito do fator familiar, tem muito do fator de quando a mãe dessa mulher entrou também no período de menopausa. Então, a mulher, às vezes, menstruou a primeira vez aos 10 anos, a mãe tem uma tendência a ter a menopausa aos 45, 46, a mulher mais ou menos, a filha repete mais ou menos esse padrão. Então, a questão genética parece que tem alguma relação. Tem essa influência. Uhum. Mas a questão étnica, certamente não tribal, tem. Alguma coisa assim? Não, que a gente saiba, não. Para a mulher ocidental, não. E quais os sintomas e os sinais do climatério? O climatério é um período da vida da mulher que praticamente não passa com sintomas, né? A fase perimenopáusica, aqueles anos, geralmente 2 anos antes, até 2 anos depois, é um período que 80% das mulheres podem ter sintomas demonstrados pela falta do estrogênio, né? Então, é muito cultural, porque na mulher ocidental, na mulher brasileira, ele é bem evidente, 75% a 85% das mulheres têm aquele famoso calorão. Na mulher oriental, que vive lá na região do Japão, a tendência delas é não ter esses sintomas. E elas têm o mesmo processo. Então, a gente sabe que pode ter alguma coisa alimentar, a dieta delas às vezes é diferente da nossa. Até porque, se nós temos as mulheres japonesas no Brasil ou nos Estados Unidos, ela repete o padrão nosso. Porque a nossa alimentação é um pouco diferente, elas já têm esse padrão alimentar semelhante aos nossos, então elas parecem repetir. Como a dieta deles é rica em flavonoides, né, isso parece que tem um fator de proteção e ocorre um processo mais ameno da deficiência ou da falência do ovário com a diminuição de estrogênio. E a mulher no climatério, você colocou assim, ó, a faixa dos 40 aos 60 e poucos anos, e a questão de sintomas, ela está mais relacionada à perimenopausa do que propriamente a esse espaço do climatério.
Mas quando a paciente vai ter procurar nos exames anuais que ela faz com o ginecologista de prevenção, etc., você tem exames que você pede para ela que te ajudam a colocar que ela está entrando na menopausa, que ela ainda vai demorar? Não, nós não temos, porque o diagnóstico ele deve ser eminentemente clínico e a vivência de cada mulher é que vai fazer ela passar por isso. A gente sabe que mulheres muito magras têm tendência a ser mais sintomáticas. Por quê? Porque elas não têm conversão do estrogênio periférico, né? A fonte maior é o ovário. O ovário cessa de funcionar, a mulher passa a ter outras fontes. Se ela tem, por exemplo, tecido adiposo. E aí talvez a mulher não tenha tantos sintomas, no caso o calorão, né? Principalmente o fogacho, do que as mulheres magras. Então, as mulheres que já chegam para a gente magras e são nossas pacientes, a gente já vai informando. Procura fazer atividade física cada vez mais e pode ser que quando chegar no momento em que tua menstruação ficar irregular ou tua menstruação falhar, pode ser que tu tenha mais sintomas, né? Então, o diagnóstico da fase perimenopáusica, da falência, ele deve ser exclusivamente clínico, até porque a dosagem hormonal, de repente a mulher pode ter uma dosagem hormonal mais alta e não ter sintomas. Então, não quer dizer nada. E o padrão maior é assim, parou de menstruar. Parou de menstruar, ou está com a menstruação irregular, significa que ela já está no processo de falência ovariana. Você falou que se tem que pessoas que fumam atingem a menopausa com 1 ano e meio antes, mais ou menos, né? O álcool tem alguma influência? Nós não temos nenhuma referência de estudos que o álcool, até porque a gente não tem ainda uma população que ingira muito álcool, né? Os alcoólatras ainda, uma população exclusivamente feminina que tem esse perfil, a gente não tem observado essa relação. Com o cigarro, sim. Medicamentos? Não, medicamentos assim, especificamente nenhum tipo de medicamento, fora medicamentos oncológicos, daí promovem um precoce amadurecimento ou envelhecimento do ovário, do contrário não. Anticoncepção? A anticoncepção é um cuidado que a gente tem, a dúvida maior da mulher, geralmente nesse período, é quando ela chega próxima aos 50 anos, e aí, tem o risco de engravidar até quanto? Então esse é um grande desafio que a gente controla, tenta ajudá-la nesta fase. Clarice, nós vamos para um breve intervalo e depois continuamos conversando, divagando sobre climatério. O seu coração é parte vital do seu corpo e deve ser cuidado com muita atenção. Atenção e carinho você encontra no Instituto do Coração de Santa Maria. O ICOR conta com uma equipe de médicos experientes e realiza inúmeros procedimentos, primando sempre pela ética e pelo humanismo. ICOR, uma paixão pela cardiologia. Clarice, então você colocava, antes de nós fazermos o intervalo, que a anticoncepção tem que haver um cuidado na paciente perimenopausa pela preocupação com a gravidez, né? Também. Bom, e a questão da mulher que tem vários filhos ou hoje, no nosso costume contemporâneo, né, no mundo ocidental, ter poucos filhos. Isso tem a ver com a questão da menopausa? Não. O período? Não, não tem a ver, né? Hoje, porque senão as mulheres, por exemplo, a gente tem uma ideia, não, as mulheres usariam muito anticoncepcional, o anticoncepcional protegeria o ovário, ela poderia acontecer ela ter uma menopausa tardia, porque ela não está mais ovulando. Não. O desgaste folicular, ele acontece desde a vida intrauterina, desde que a mulher, lá no ventre da mãe, né, a menina,
até em torno dos 50 anos. Essa fisiologia não mudou ao longo do tempo. A expectativa de vida mudou, aumentou. Hoje as mulheres que têm 50 anos, né, no último censo de 2016, mulher que teve 50 anos hoje, ela tem uma esperança de vida de mais uns 30 anos, né, no mínimo isto. Tanto é que no Rio Grande do Sul a nossa expectativa de vida feminina já passou a barreira dos 80. Né? E essa diferença existe, por exemplo, em relação aos homens. 7,2 anos de diferença entre a expectativa de vida, a maior para as mulheres do que os homens. Né? Clarice, a gente sempre se preocupa com os extremos, né? De quem para de menstruar precocemente e de quem vai parar de menstruar após esse período que tu colocou. Quais os problemas que tu poderia elencar para as pacientes que param de menstruar precocemente? Nós consideramos que a mulher para de menstruar precocemente e significa um cuidado maior para nós quando ela para de menstruar antes dos 40 anos. A gente considera isso uma falência ovariana prematura, uma menopausa precoce. E o grande fator de proteção da mulher é que a mulher é banhada em estrogênio, né, que é o hormônio feminino. E esse hormônio, deixando de atuar sobre o organismo feminino, ele pode desencadear os problemas que normalmente dão na longevidade. Né? A mulher, depois da menopausa, ela tem um risco aumentado de apresentar doenças cardiovasculares, né? e até infartos, e a osteoporose, que é uma doença da longevidade. A gente sabe que toda mulher pós-menopáusica, ela tem uma probabilidade de mortalidade, ou seja, os dados mostram que a mortalidade em relação à doença cardiovascular nas mulheres é em torno de 53% como principal fator após a menopausa. E enquanto que o câncer de mama, que é o que mais as mulheres se apavoram, é 4%. A mulher tem mais medo de ter câncer de mama do que de morrer, do que ela mais morre, que é a doença cardiovascular. Né? Doença coronariana, ela dá 2 a 3 vezes maior na mulher pós-menopáusica, independente dos fatores que ela tenha associado, que são aqueles fatores que podem desencadear essas doenças. Isto, se acontece antes dos 40 anos, é muito sério. O monitoramento que nós temos que ter dessas mulheres, puramente delas, sem agregar as outras coisas, obesidade, dislipidemia, ou o cigarro e outras comorbidades, só o fato dela deixar de ter o estrogênio antes dos 40 anos aumenta muito o risco cardiovascular dessa paciente. Ela deveria ser mais monitorada ainda. Tem estudos mostrando mulheres que entraram na menopausa aos 35 anos, 7 vezes maior o risco de infartar do que a mulher que tem o seu padrão hormonal normal. Clarice, assim, eu recebo bastante pacientes do sexo feminino no consultório. As mulheres vão mais no consultório do que os homens, né? Os homens são carregados pelas mulheres para ir no consultório, senão eles não vão. Por isso tem mais viúva do que viúvo, né? Mas eu sinto na mulher que atinge a menopausa uma grande dificuldade em relação à atividade sexual, a questão da pele, a perda de cabelo, a diminuição da libido, como eu estava falando na parte sexual, né? Então são uma série de problemas que surgem após a parada do estrógeno, a diminuição do estrógeno e a cessação da menstruação. Como nós conduzirmos essa paciente? Eu fui de uma época, e tu também, que a gente tinha uma facilidade de dizer, vai fazer reposição hormonal. Porque era uma beleza, né? Fazia a reposição hormonal e o paciente parava com os fogachos, afrontamentos, né? E melhorava a qualidade de vida como um todo. Então, que bom que aquilo fosse possível usar com mais liberdade. Daí, a partir dos anos, vieram vários trabalhos, né? E você falou há pouco do câncer. E nós temos um medo muito grande em relação ao câncer de mama, embora tu tenha falado nesse dado de 4%, né? Como nós vamos conduzir essa paciente que está com perda de cálcio acelerada porque caiu o hormônio, a pele não está boa, irritabilidade que é muito grande, né? Depressão, como a gente pega gente com depressão na menopausa, né? Então, como
vamos ajudar esses pacientes? Bom, eu posso te falar assim, hoje o consenso da sociedade brasileira é buscar a melhora da qualidade de vida. Nós temos a Sociedade Brasileira do Climatério, da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, manter ou buscar a qualidade de vida. E como tu falaste, as mulheres hoje vivem mais, estão muito inseridas no mercado de trabalho, aos 50 anos são jovens, altamente ativas dentro da sua função, e esse é um quadro que tu traçaste aí que é a maior realidade, né? É um baque naquilo que faz com que elas sintam uma piora significativamente da sua relação de vida. Então, há um tempo atrás, né, desde 2002, quando veio o WHI, já tinham outros trabalhos antes, né, que vieram assim, antes se usava hormônio para tudo, como tu falaste, e depois do WHI foi um ponto de corte de não se usar para nada. Hoje se tem um bom senso, então assim, que eu acho que tem que ser mais ampliado. Então a partir dali houveram critérios assim, se a paciente tem calorões, tem que usar. Ou pode usar e deveria usar, depende primeiro da vontade da mulher. Se a mulher tem desconforto vaginal, né, o urogenital, também deve usar, local e não sistêmico. Mas a gente já está evoluindo num processo onde, bem tu colocaste, a pele dá desconforto, a articulação dá desconforto, estabilidade emocional dá desconforto, interfere no sono. Então, pior da qualidade de vida, está havendo uma elasticidade maior de uso, porque a gente tem um monitoramento. Como tu bem falaste, a mulher tenha culturalmente o hábito de se cuidar, de consultar, de fazer sua prevenção, né? E a gente sabe que se uma paciente tem fator de risco maior, ela vai pesar, fator de risco, por exemplo, para câncer de mama, que que as mulheres têm mais medo, ela vai pesar muito bem se ela como é que ela quer a qualidade de vida dela. A gente faz a mamografia anual, a gente mantém esse controle semestral no consultório de exame clínico, né? E o exame de imagem, que é o de rastreio, que é a mamografia, a gente procura fazer anualmente. É uma opção da paciente, ela tem melhora significativa da qualidade de vida, mas assim, não é para todo mundo, não. É quem tem pior da qualidade de vida. Essa mulher merece ter um tratamento melhor. Ela tem, pela dignidade dela, ela merece tratamento. Então, ela buscando esse tratamento, a gente tem a obrigação de monitorar isso com ela e ajudá-la. Nós vamos para um breve intervalo e depois voltamos a divagar um pouco mais. Mas, como eu te disse, lá atrás eu tinha liberdade de dizer para o paciente, quando eles me perguntavam, se iria fazer reposição hormonal ou não. Eu dizia que sim, porque isso teria uma proteção cardiológica. Daí vieram aqueles trabalhos e nos tiraram todo esse embasamento. Esse embasamento para dizer que deveriam usar. Pelo contrário, os trabalhos até disseram que não, né? Como é que nós vamos nos comportar, e você vai colocar para nós depois, se nós vamos usar a reposição hormonal com quanto de estrógeno, progestágeno, se há diferença em tomar via oral ou colocar transdérmico? O seu coração é parte vital do seu corpo e deve ser cuidado com muita atenção. Atenção e carinho você encontra no Instituto do Coração de Santa Maria. O ICOR conta com uma equipe de médicos experientes e realiza inúmeros procedimentos, primando sempre pela ética e pelo humanismo. ICOR, uma paixão pela cardiologia. Muito bem, doutora Clarice. Então vamos procurar entender como você indica a reposição hormonal, já que nós temos todas essas variantes. Eu sempre digo, e até quando eu dou aula, eu dei aula, eu sempre digo, a reposição hormonal não é fórmula de bolo, né? Ela deve ser sempre, em primeiro lugar, individualizada e considerando isso aí.
qualidade de vida, né? E o perfil de cada mulher. Idade, fase da menopausa, do climatério que ela se encontra, antes da menopausa, depois da menopausa, fatores de risco, se a paciente é hipertensa ou não é hipertensa, se a hipertensão dela está compensada ou não, se ela tem algum outro fator de risco grande cardiovascular, né, ela teria uma restrição maior ou não a usar. Existem trabalhos que mostram também que, dependendo do tipo de estrogênio que a gente usa, ele tem uma ação melhor para o coração do que outros, né? Então, tem trabalhos mostrando que o estradiol e o estrógenos conjugados, que foi aquele que foi execrado com 2002, mostra que o estrógeno conjugado até para o coração seria melhor. Mas para a população em geral, a gente tem usado muito mais o estradiol, né? Quando a mulher tem útero, eu tenho que usar progesterona junto. Então, se eu pudesse idealizar um tratamento, eu idealizaria uma mulher sem útero, né? Que daí não teria o risco maior do câncer, porque a progesterona, a associação de estrogênio mais progesterona, que os estudos mostraram que aumentaria o risco do câncer de mama. O uso só de estrogênio não teria esse problema. Só que a mulher tem útero, tem que usar progesterona junto, né? E a via, se eu pudesse escolher, seria a via não oral, né? Porque a via oral, ela tem a primeira passagem hepática, isso interfere no sistema renal, que pode piorar ou agravar o problema da hipertensão. Então, paciente hipertensa, né, o ideal seria uma via não oral, o transdérmico, seja o adesivo, seja o gel, né? Antes tinha o nasal, mas o nasal não foi muito aderente. Então, a via ideal seria, na necessidade do estrogênio, por dados sistêmicos, a paciente tem calorão, tem todo aquele outro quadro que nós falamos, seria a melhor opção, né? Se a paciente só tem queixa vaginal e isso interfere na libido da paciente, né, a secura, aí o tratamento é só tópico, é só com um tipo de estrogênio, né? Então, ou estriol ou um derivado, né, que tem menor absorção. Nessa questão da reposição, né, que você está colocando, com muita parcimônia, individualizando o paciente, né, porque a gente cada vez aprende mais dentro da medicina, né, e a sabedoria a gente vai alcançando com o tempo, né? Então a gente tem conhecimento, estuda bastante, mas tem que ter aquele tempo, o segmento e a experiência para a gente saber que você pega o que tem na literatura e coloca particularizando o indivíduo. E não traduz totalmente o que vem na literatura, porque são grupos, né? Não vão se encaixar dentro daquele teu paciente, né? Mas dentro desse contexto, assim, o paciente está na menopausa, está com todos esses sintomas, faz a reposição. O teu controle é só clínico, volto a insistir, ou tu faz algum tipo de exame para ver se houve melhora nesse quadro? O controle é sintomático, o controle é clínico. Existem situações pontuais que a gente dosa, né? Uma das situações que tu falaste é anticoncepção. Quando é que eu posso parar? O paciente chega aos 50 anos, então aí é um momento que eu tenho que, para mim tirar a pílula e ter certeza que ela não vai engravidar, eu posso, aí nesse momento eu posso dedosar o FSH, né? A paciente tem sintomas antes dos 40 anos que sugerem falência. Então, nesse momento, eu vou dosar. Então, dosagem de hormônio para identificar se a paciente está em falência são em situações pontuais. O diagnóstico da fase perimenopáusica é clínico, né? E o diagnóstico dos sintomas e a melhora, ela é evidente. Se a paciente tem sintomas decorrendo da deficiência estrogênica, nós usamos a medicação, em 30 dias a paciente retoma quase a vida normal e em 60 dias não sente mais nada, né? Aí pergunta, para quando? Para quando? Né? Já vou fazer a pergunta por ti, porque é uma pergunta que as pacientes fazem bastante, né? Então a gente sabe que a tendência fisiológica é que esses sintomas não devam perdurar mais do que 5 anos, em torno da menopausa, né? Os sintomas mesmo. Então a gente diz para os pacientes, olha, eu vou usar contigo 2 anos, 3 anos e vamos tentar parar no inverno. No inverno, né? Ela para, não teve mais sintomas, não precisa usar mais, né? Voltou a ter sintomas, tem que usar. Menos de 10% às vezes tem que usar a vida inteira. Por que vocês ginecologistas orientam que a paciente chegou na menopausa e vocês fazem indicam a reposição hormonal dos 50 aos 59 anos?
Então, nesses 10 primeiros anos ainda pode indicar. E depois passou dos 60 já não pode indicar. Qual é o racional? Tá, primeiro, os sintomas geralmente acometem a mulher na fase de transição, do período reprodutivo para o não reprodutivo, em torno da menopausa, né? É nesse período que ela tem maior ganho em realizar, primeiro pelos sintomas, e depois também porque a proteção em relação ao osso, que é a doença da longevidade, é a osteoporose hoje, na mulher sarcopenia no homem, mas a longevidade traz para a mulher a osteoporose, né? Então, onde nós temos um maior ganho em trabalhar o metabolismo ósseo e ainda manter a proteção cardiovascular é nesse período dos primeiros 5 a 9 anos. Como eu te falei que geralmente o tratamento dura 3, 5 anos, é nesse período até os 55, 59 anos que a mulher tem a melhor vantagem em relação a isso. Só que se ela continuar com sintomas, ela vai continuar usando a terapia hormonal. Se isso interferir muito na qualidade de vida dela, é isso que ela vai ter que continuar usando ou continua usando, à luz da verdade que a gente tem hoje e da evidência do consultório também. Tá bom. Doutora Clarice, nós estamos chegando ao final do nosso programa e o teu colega e meu colega, doutor Renor, esteve aqui a semana passada e diz assim, mas esse programa é muito curto, é porque ele tem um programa de 1 hora, né? Mas isso é para o doutor Renor, não é para nós, né? Então, nós estamos encerrando. Eu deixaria as considerações finais. O que você aconselharia os telespectadores, as telespectadoras? Olha, Arnoldo, eu acho assim que as mulheres têm que se cuidar cada vez mais. Esse cuidado não tem que começar na menopausa, na fase do climatério, ela tem que começar bastante tempo antes, já orientar os filhos, né? Além de tudo aquilo que a gente tem que falar e que é o maior desafio. Não adianta dizer que é o banal, não é o banal, é o mais importante, né? A alimentação adequada, atividade física, evitar hábitos desregrados como o cigarro, a bebida. Então, isso tem que começar muito antes. A fase do climatério, a fase da perimenopausa, é uma fase fisiológica. É um período que a mulher sai do período reprodutivo, vai para o período não reprodutivo, que antes durava, quase não chegava. E da década de 60 para cá, esse período triplicou. O Brasil é o país, 2015, 2020, 2025, o Brasil vai ser a primeira potência no mundo em idosos, né? E a gente quer viver bem e melhor. Então a gente tem que procurar viver bem e melhor, dependendo de precisar usar hormônio ou não. Obrigada pela oportunidade, viu? Obrigada pelo convite. Bom, estamos chegando ao final de mais um programa, Conversando com o Cardiologista, hoje com a presença da doutora Clarice Motzi. Foi muito agradável sua presença aqui. Até o próximo programa com Conversando com o Cardiologista.